Que veja quem tem olhos de ver e que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Se nós olharmos todas essas coisas com o olhar do conhecimento e da misericórdia divina, termos a visão dos espíritos, a gente sabe que a situação não vai ficar boa. Por quê? Por causa da ignorância dos seres humanos, a falta de conhecimento, principalmente espiritual. Os seres humanos ficam apegados demais às coisas materiais e um medo imenso de perder, achando que vão ficar pobres eternamente e nada daquilo que fez terá valor algum, achando que com isso poderão, não acreditando nas coisas ou não se preparando, que isso dará a eles mais tempo para que eles possam usufruir das coisas materiais. O conhecimento que a espiritualidade nos dá é para que nós saibamos nos cuidar aonde estamos. Eu não posso deixar para me cuidar na minha vida, no plano espiritual, porque eu estou encarnado. Como eu sei que o ciclo da evolução vai findar o campo material, não para todo mundo, mas para aqueles que vão se aperfeiçoando no conhecimento, no sentimento, na razão, eles vão evoluindo. Diante dos olhos do Espírito, veja só, não existe morte no universo. Não há morte, se nem para os animais. Eles desencarnam, são acolhidos no mundo espiritual, são cuidados, reencarnam, renascem no plano físico, continuam o seu processo evolutivo. E os seres humanos, nós seres humanos, estamos nesse patamar também, desse grande aprendizado. Jesus diz, que a casa do Pai há muitas moradas, e de fato há. A ciência hoje ela vem descobrindo planetas que têm a mesma condição climática que a Terra tem. Olha quantas andam a tecnologia que nós temos hoje. Então existem outras casas, existem outros planetas. A gente sabe que todos os planetas têm seus habitantes. E a gente sabe que todos os planetas passam por esse crivo de aperfeiçoamento e de melhoria. Aqueles que não estão conseguindo se melhorar aqui, eles não vão se perder. Ninguém vai se perder. Ninguém vai deixar de existir, principalmente os desencarnados. As condições de cada planeta, ela varia de acordo com os seus moradores. Como o nosso planeta, a vibração está muito densa, e os nossos planetas vizinhos já passaram por isso, é a nossa vez. É a nossa vez de nós vermos muitos de nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, por misericórdia, em vez de ficarmos sofrendo, ou vermos que o mundo está progredindo, a gente não consegue progredir. Você sabe que uma das frustrações das pessoas que fazem coisas erradas, elas não conseguirem ter paz e nem ser feliz. Muita gente faz coisa errada, elas conseguem dinheiro, conseguem o cetro, o poder. Elas, para se sentirem felizes, elas usam alucinógenos, vivem num mundo irreal, mundo de bebidas, drogas, prostituição, querendo encobrir o tempo, achando que com isso vão conseguir se ausentar da verdadeira vida.
fazendo certas coisas, praticando certas coisas que nunca lhes trará paz. Isso fica bem caracterizado na forma com que cada um se apresenta. É muito simples enxergar isso. E diante da misericórdia divina, para que nenhum desses seres continue sofrendo ou criando situações de sofrimento, vai ser retirado da terra uma boa parte desses habitantes. Serão distribuídos por planetas de acordo com a condição que cada um tem de inteligência, de sentimento e do equilíbrio que cada um lida com essas condições que cada um possui. Inclusive as condições de revolta, os revoltados com a vida, os violentos. Cada um vai para um planeta. A gente ouve falar aí de Quiron, Nibiru, mas existem outros planetas que vão receber os habitantes da Terra. As pessoas imaginam, mas e aqueles que são bons? Aqueles que verdadeiramente, eu nem digo serem bons, mas aqueles que não se contaminam mais com os erros. Não ficam errando e justificando. Eles erram e vão consertando. Vão assumindo seus erros e vão se melhorando. As pessoas talvez não tenham a dimensão de como é o nosso planeta em termos interdimensionais ao nosso redor. As pessoas ficam muito presas apenas à condição física da Terra diante daquilo que se vê na atualidade. Nosso planeta, ele é belíssimo. Belíssimo, belíssimo. Do mesmo jeito que existem nas cidades, no mundo espiritual, de acordo com o padrão vibracional, e o padrão vibracional é o que gera os fatores de ambiência e moradia nessas cidades, e aonde estão pessoas conhecidas, as pessoas não vão lá ficar prisioneiras dessas cidades. Nem nas cidades do umbral não ficam prisioneiras. Ficam apenas aprisionadas às condições íntimas de cada um, que não as permitem sair de onde estão, por falta de habilidades no trato com as pessoas, falta de conhecimento da eternidade, do reconhecimento dos erros e da luta perante a reabilitação. Então, às vezes, quando se fala do que está acontecendo no núcleo da Terra, dessas temperaturas das explosões solares, não existirá a morte como fim. Desencarnes. A cada palavra que eu digo aqui, mais que uma pessoa já desencarnou. A cada segundo que eu estou falando aqui, uma pessoa desencarna no planeta. Alguém está chorando. Alguém está sorrindo porque também tem gente nascendo no planeta. Então, através do olhar do espírito, através da visão que a espiritualidade tem e nos dá, só fica desesperado realmente aqueles que trazem muitas culpas dentro de si mesmos. E o pior, continuam alimentando as culpas, sabem aonde cometeram um erro, mas falta-lhes a coragem para enfrentar esse grande vilão que está dentro de si mesmo. A hora que nós tivermos a coragem de enfrentar esses vilões que estão dentro de nós, a gente começa a usar toda a astúcia,
toda vivacidade, toda inteligência a nosso favor. Aí, com conhecimento de causa, nós saberemos o que é certo e o que é errado. O que é errado deixamos de fazer. O que é certo faremos cada vez melhor. Então, todos os que não estão se encaixando mais em todo esse processo, se você observar, tudo isso que vai acontecer com o mundo trará, pela visão espiritual, os benefícios que o nosso planeta precisa para que essas novas gerações de seres que já renunciaram à ignorância conseguirão sobreviver. Às vezes a gente reclama, né, de um lugar que não chove, que está muito calor, outro que faz frio demais, outro que faz enchente demais, provoca enchente demais. Outros lugares têm terremotos, outros maremotos. Mas vai chegar uma hora em que tudo isso vai acontecer ao mesmo tempo. Por quê? Praticamente todo o planeta Terra está contaminado. Seres humanos, como dizia, né, o profeta Elias, emporcalhou a terra. E a terra está muito imunda. A água está contaminada, os alimentos contaminados, o ar contaminado, a comunicação está contaminada, a mente do ser humano está contaminada. E é preciso que surja, né, essas novas terras que estão ali guardadas no fundo do oceano, que elas venham para a superfície. E todas essas terras que estão fora do oceano, que nós chamamos de ilhas e continentes, que o fundo do mar consiga fazer todo o processo de limpeza e purificação. E essa geração de pessoas que insistem em usar o conhecimento para mostrar o quão poderosos são, o quão valentes são, o quão armados estão, esses seres não poderão ficar mais aqui. É muito difícil você olhar tudo isso. Os fracos vão pensar o seguinte: puxa, então se vai tudo para o fundo do mar, por que eu vou construir alguma coisa? Vou perder meu tempo? Essa é a mente dos fracos. Aqueles que ainda estão cercados de egocentrismo, estão sempre procurando uma justificativa para não fazer. Nós aqui, diante desse sonho que convidamos todos a participarem, sabemos que tudo isso vai acontecer. E jamais desistiremos de ajudar as pessoas, mesmo que as pessoas sejam ingratas. Mesmo que neste momento essas pessoas sejam ingratas, e até mesmo tentem fazer mal contra a gente, sem contar as ofensas, mas nós não somos iguais a eles. Nós não somos vingativos. Quando a gente sonha em ter um local onde a gente possa cuidar dos nossos velhinhos com dignidade e respeito que eles merecem, onde possa cuidar das pessoas com todo o respeito que as pessoas merecem, quando a gente pode pensar e utilizar toda essa tecnologia terapêutica, que isso é uma tecnologia do futuro. Sabe, as pessoas ficam esperando tanto aquelas med-bed, aquelas camas que curam, e elas esquecem que o que cura é o conhecimento, que quem fez aquelas camas foram seres humanos ajudados por seres iluminados que foram mostrando para eles como fazer. E da mesma forma que
a energia que sai das nossas mãos curam. O ar que sai dos nossos pulmões curam. O sopro, a imposição das mãos, saber utilizar-se dos símbolos, através de todas essas técnicas terapêuticas, saber utilizar o conhecimento das pedras, cada pedra tem seu ponto magnético, cada uma pedra das pedras existentes no planeta tem uma finalidade que vai ajudar os corpos físicos e até mesmo os corpos energéticos a se recomporem. Se eu parar com tudo isso, porque o que é terra vai virar mar, o que é mar vai virar terra, eu vou me atrasar milênios. Milênios. Porque tudo que eu fizer agora com dificuldade, uma próxima oportunidade eu já farei, muito mais rápido e melhor. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Esse centro holístico, onde o principal ali serão os trabalhadores, não serão os equipamentos. Assim como o principal de um médico é o conhecimento que ele tem, que não adianta ele ter os melhores aparelhos ali se ele não souber usar. E graças àqueles que conseguiram inventar esses aparelhos, que os médicos hoje conseguem fazer cirurgias, até pouco tempo, impossível de se fazer no cérebro, no coração, até mesmo operar um feto dentro do útero materno, para que ele possa nascer já curado. É o que a gente fala assim, mesmo sendo uma situação kármica, deve-se procurar a cura e não ficar no conformismo das coisas, essa história que você tem que passar por isso e por aquilo. Se nós tivéssemos que passar por todo esse sofrimento, passar por todos esses males, porque é karma, jamais reencarnariam seres que trariam tecnologias para nós nos libertarmos. Então tudo depende do olhar de cada um. Jesus disse, se os seus olhos são bons, você vê boas coisas. Se os seus olhos são maus, você só vê coisas ruins. Então aqueles que estão com seus olhos ruins, eles vão continuar vendo as coisas ruins, sabe por quê? Porque eles são assim. Mesmo que esses possam ser nossos irmãos, nossos filhos, nossos pais, os cônjuges de cada um. Quando a gente vai entendendo o que é reencarnação, a gente vai entendendo o comportamento de cada um e o grau de conhecimento de cada um tem. E não adianta você dizer eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto. Você não precisa dizer que você ama tanto, você tem que apenas amar e saber entender que as pessoas são assim e que elas só poderão mudar alguma coisa dentro delas o dia que elas quiserem mudar. E normalmente o ser humano só muda depois dele apanhar bastante, sofrer bastante. Porque enquanto as coisas estão boas, eles acham que estão certos. Mas nós vemos uma humanidade muito infeliz, se afundando no alcoolismo, se afundando em drogas e agora se afundando em orgias sexuais no público, em público. Que tem gente que fala que eles têm direitos de fazerem sexo onde eles quiserem, com quem eles quiserem. Parabéns. São todos da mesma estirpe daqueles Calígulas, daqueles Dioclecianos, daqueles seres que se arvoravam de poder no Império Romano e liberaram
o sexo, para que todos pudessem ter quem quiser ter, como quiser ter. Liberaram toda a poligamia, toda a safadeza, mas nenhum deles conseguiu ser feliz. Todos aqueles que adentram esse campo não conseguem ser felizes, não conseguem ter paz, não conseguem dormir tranquilamente, mesmo que eles digam, porque as palavras, elas podem ser jogadas ao vento, que não tem problema. O conhecimento universal sobre reencarnação às vezes nos faz doer a alma em ver o quanto os seres humanos ficaram desesperados vendo que tudo aquilo que Jesus mostrou era a verdade e que eles zombaram, riram, debocharam. Como muita gente hoje chuta a Bíblia, falando que ela não presta para mais nada, porque nunca leram, nunca entenderam, então não presta mesmo. É como uma pessoa que se obriga a ler um livro, se obriga a fazer uma coisa, depois não sabe por que a vida não dá certo, não sabe porque não consegue ter sucesso, não consegue ter reconhecimento. É apenas cada um mostrando o que realmente é. Poucos, diante do contingente espírito material que existe no planeta Terra, poucos conseguirão ficar, e os que ficarem realmente vão ter que continuar em seu processo de regeneração. O Velho Testamento, todas as histórias contadas ali, foi a preparação da humanidade durante aqueles milênios, para a primeira vinda de Jesus. Jesus veio, os homens não entenderam, não aceitaram, mesmo Jesus mostrando caridade, conhecimento, curando, mesmo Jesus ensinando a não violência, o trataram com violência. E algumas pessoas ainda cobram por que Jesus deixou aquilo acontecer. Quando você tem o conhecimento da vida espiritual, você passa a entender que Jesus sofreu, como sofre até hoje, de ver quão ignorante ainda são os seres humanos. Principalmente esses tolos que ficam ofendendo a ele. Como tem gente que cobra de Jesus, que Jesus deveria ter ficado mais tempo, de ter evitado aquele sacrifício, ter aceitado aquelas coisas que aquelas pessoas lá que queriam que ele fizesse, inclusive os próprios apóstolos. E os próprios apóstolos tinham interesses materiais nas coisas, porque eles tinham pouquíssimo conhecimento diante da magnitude do Cristo. A gente vê a humanidade não dando importância ao conhecimento, porque ela está com dor. Porque ela está ali desesperada, sozinha, depressiva. Porque ela insiste em manter alguma coisa que não dá certo. Porque ela tem medo de ter que começar, de ter que trabalhar. Medo de, às vezes, ter que fazer só uma refeição por dia. Medo de, às vezes, ter que pedir por favor e falar muito obrigado. Através da visão do Espírito, a gente vê que Jesus, ele nunca se abalou, e ele demonstrou isso.
ele nunca se abalou diante da ignorância dos seres humanos. Só falava: santo Deus, até quando eu vou ter que aguentar essa gente ignorante, ou gente atrasada, diante dos olhos do Espírito? Às vezes as pessoas falam: nossa, mas não tem nenhuma notícia boa. A notícia boa é o seguinte: nós estamos vivendo o Apocalipse. Poxa, isso é notícia boa? É. Porque no final do Apocalipse ali está falando da volta de Jesus, visível para toda a humanidade. E o povo é tão ignorante que eles falam: puxa, mas vamos prender ele, vamos crucificar ele, fulano vai levar. Ali diz: com poder e grande glória. Então, como foi dado tempo para a humanidade evoluir, foi dado tempo na primeira vinda. Não bastou os profetas falarem, o próprio Jesus veio falar. Então todos nós tivemos tempo. Todos nós tivemos tempo. Em todos os lugares aqui, no Ocidente principalmente, tem ali um símbolo cristão. Mesmo que seja uma cruz. Mas tem um símbolo. Todos os lugares têm. Mesmo que hoje as pessoas menosprezem, não tem problema. Mas foi dado tempo. Não vai precisar escrever uma nova Bíblia. Não vai. Que Jesus volta com poder e grande glória e dará a cada um de acordo com as suas obras. Então, o próprio Cristo, como dizem, né, os evangélicos falam bastante, ele habitará conosco. Com quem? Com os regenerados ou com os regenerandos. Não é tão difícil assim de entender. Não precisa escrever mais nada depois disso. Está difícil passar por tudo isso? Todas essas situações, essas provas? Se você entender a palavra do Cristo quando ele diz, né? E os sábios também o dizem, que nenhum profeta foi bem aceito na sua própria terra. Você sabe que a humanidade pouco sabe reconhecer os seus benfeitores. Não soube reconhecer o Cristo. E todos quantos reencarnaram para poder ajudar a humanidade, vide o próprio Mahatma Gandhi, olha a forma com que ele desencarnou. E assim todos aqueles que querem o bem das pessoas, gente, tirando as devidas proporções, o bem que a gente quer fazer à humanidade e a dificuldade que o mundo coloca, que pessoas colocam para a gente poder fazer o bem. Você sabe que as pessoas que não fazem o bem, elas não acreditam que possa ter alguém que queira fazer o bem sem interesse. Porque eles não são assim. Sempre tem um interesse por trás. Sempre. Quando nós falamos que assim que conseguirmos ter o local para cuidar dos nossos velhinhos, nós já falamos aqui: eu não quero um centavo da aposentadoria deles. Se eu me coloco à disposição para fazer alguma coisa, eu não posso tirar aquilo que eles têm. Ah, porque eles vão morrer, vão isso, aquilo, eles vão viver. E quando desencarnarem, vão desencarnar em paz, sabendo que teve alguém que cuidou deles com amor, que a maioria deles, o olhar de tristeza, de abandono. Vergonhoso isso. Eu me sinto envergonhado. Eu peço todos os dias a Jesus que me dê paciência, que me ajude, que coloque as pessoas certas para poder me ajudar. Só para ajudar os seres humanos. Só para ajudar os seres humanos.
sabendo que nós vamos enfrentar essa transição, não é no ano 2500, não. Não é na próxima encarnação, não. Nós já estamos. Continuamos plantando as nossas macieiras, nossas tamareiras. Continuamos colocando as sementes nos corações. E alguns corações são como aquelas pedras. Mas você sabe que até nas pedras brotam as sementes ao longo do tempo? Pode demorar milênios, mas a essência daquela semente fica naqueles corações empedernidos. E um dia eles hão de se lembrar, porque o espírito ele não perde a memória. Às vezes vão se lembrar que, olha, 100.000 anos passaram. Eles vão se lembrar daquela semente que foi colocada e vai sair em busca diante desse universo para querer agradecer aquela sementinha que ele mesmo rejeitou, porque estava ali preso naquela ignorância que não faz enxergar o óbvio. Então tudo depende de como nós enxergamos as coisas, de como nós fazemos as coisas. Pois nós temos que moldar a nossa visão, o nosso entendimento e parar de reclamar tanto. É muito triste quando as pessoas reclamam o tempo todo de tudo, ou justifica tudo. É muito triste isso. É muito triste. Um dia todos nós nos depararemos do outro lado da vida. Todos nós, sem exceção. Não haverá mais medo, não haverá mais pânico, não haverá mais nada. Não tenha medo de nada, nada. Nós não somos donos de nada aqui. O dono daqui é Jesus, o Cristo. Ele é o Cristo planetário, ele é o proprietário de tudo. Ele foi quem desenhou esse planeta, arquitetou esse planeta e convidou toda essa engenharia sideral para aglutinar esses fluidos e criar esse planeta belíssimo para que nós aqui pudéssemos evoluir. Mas evoluir depende de cada um, da vontade de cada um. Quem quer faz, quem não quer só aponta defeitos. Esse é o olho do crítico. O crítico é aquele que não consegue fazer nada. E por inveja, não quer que os outros façam também.